Como alguns sabem, o Percy Jackson é a minha saga de livros favorita e um dos primeiros monstros que o Percy enfrenta nos seus livros e também na série do Disney Plus é o Minotauro, o derrotando utilizando o chifre dele. Mas vocês sabiam que a história desse ser que é meio homem e meio touro é marcada por tragédias, egocentrismo e abuso sexual? Vamos entender então agora um pouco sobre a história por trás do mito do Minotauro e como ele de fato morreu na mitologia grega. Mas antes eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final e se gostarem deixem um like aí, porque assim eu entendo que vocês estão gostando e consigo trazer muito mais conteúdos de Percy Jackson, que é algo que eu adoraria fazer. Também não esqueçam de comentar dicas e sugestões aí do que vocês querem ver aqui no canal sobre o Percy Jackson ou sobre qualquer outro assunto, né? Sem mais enrolações, vamos conferir a história desse ser que é meio homem, meio touro, o Minotauro. Para entendermos como o Minotauro nasceu, primeiro eu preciso falar sobre uma disputa por um trono. Isso porque quando o rei de Creta, Astério, morreu, seus 3 filhos começaram a disputar o trono para ver quem seria o novo rei de Creta. Eram eles Sarpedão, Radamanto e Minos. Porém, tem um detalhe bem importante nessa história, pois como nós sabemos, o Zeus ele adorava dar uma escapada e ter relações com rainhas, princesas e camponesas. Então os 3 homens não eram filhos do Astério de sangue, mas sim de Zeus, que se encantou pela Europa, não o continente, mas sim a filha de Agenor, rei de Tiro, e mais tarde haveria de se casar com Astério, que criou as 3 crianças ali. Eles juntos criaram as 3 crianças, né? E criaram meio mal, né? Porque se os caras estão batalhando ali por causa de um trono ali, é meio esquisito, mas enfim, né? Inclusive esse detalhe aí de Zeus, ele é sempre mencionado em Percy Jackson, tem até ótimos momentos ali engraçados e tudo mais, porque o Zeus ele é casado com a Hera, né? Que é a deusa do casamento, mas mesmo assim ele é o cara mais infiel do mundo, ele dá um perdido nela direto e vai lá ter relações com mortais, né? O cara é um malucão, um malditão, essa que é a verdade, né? Bom, os 3 irmãos estavam disputando o trono, que por direito deveria ser de Minos, sendo o filho mais velho de Astério. Mas como havia disputa, Minos resolveu mostrar a seus irmãos que ele era o escolhido dos deuses para governar aquela ilha. Então ele faz um pedido a Poseidon, o deus dos mares e também o pai do Percy Jackson, atende o seu pedido, que era um belo touro que saiu nadando do mar Egeu. Porém, Minos deveria sacrificar o animal em nome do deus dos cavalos, né, de Poseidon. Foi uma barganha ali no final das contas que eles fizeram ali, então ele falou, ó, toca o cavalo aí pra mostrar pros seus irmãos que você é o escolhido, mas pô, mata esse cavalo aí em minha homenagem aí depois, né, esse cavalo não, esse touro, né. Vendo que Minos teve seu pedido realizado ali pelo Poseidon, seus irmãos acabam abdicando da disputa pelo trono, deixando assim o caminho livre para que ele se tornasse o novo rei de Creta. Aí então ele conseguiu o que ele queria, né. E bom, para quem não sabe, Creta é uma ilha que de fato existe. Ela fica ali no Mediterrâneo, mais precisamente ao sul do Mar Egeu, sendo também a ilha mais populosa da Grécia. Então, de fato, ali é uma ilha que existe, né? Não é só porque é mitologia que as coisas são mentiras, né? Pô, você não acredita que existe um homem touro aí? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí também é muito cético, né? Bom, mas aí vocês pensam, o Minos conseguiu o que ele queria e agora era só sacrificar o touro para Poseidon, que foi quem de fato deu o trono para ele, certo? E na real que era só isso mesmo, era uma tarefa simples, bem tranquila, que o Minos, sendo orgulhoso e um merdeiro que só, não conseguiu realizar. Não que ele não conseguisse, ele não quis. Primeiro, Minos resolveu punir os seus irmãos, expulsando eles de Creta, além de não cumprir o acordo com Poseidon, ficando com o touro belo para si. Não belo, o cantor belo é o touro, é o touro que é bonito, entendeu? Calma aí, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir. E por conta da insolência de Minos, o deus dos maremotos ficou pistola demais. E pô, sem maldade, você não quer irritar o deus dos mares morando em uma ilha, né? Pô, o cara consegue simplesmente levantar toda a água ao redor e jogar em você. É muita burrice, né? O Minos era merdeiro e tudo mais, né? Então ele é um idiota, essa que é a verdade, né? Minos, bocó, né? Chapou na linguiça aí, né? Nesse momento da história, nós temos 3 versões diferentes que convergem no mesmo destino. A primeira diz que Poseidon pistola resolveu punir Pasífae, que era a esposa de Minos, fazendo ela se apaixonar pelo touro. O que eu acho improvável, afinal de contas, eu acho que o Poseidon ele não tem uma força assim para conseguir fazer uma mortal se apaixonar por um touro. Isso não faz muito sentido, né? A segunda versão diz que Poseidon convenceu Afrodite a ajudar ele nessa missão,
o que parece ainda assim mais plausível, né? Porque afinal de contas nós estamos falando da deusa do amor e da beleza e tudo mais, né? Então isso faz mais sentido. E a terceira versão da história também envolve a Afrodite, mas diz que não tem nada a ver com Poseidon e nem com Minos, e que a deusa da beleza enfeitiçou a rainha por algum outro motivo, né? Fato é que a rainha é quem sofreu pela insolência de seu marido, mostrando que Poseidon era um macho escroto, né? Porque quem fez a bosta era o Minos e ele resolveu punir a esposa dele, né? E aqui eu tô tomando a segunda versão da história como, de fato, a que faz mais sentido, e então vai ser a que eu tomei aqui pra escrever esse roteiro, né? E quando eu digo, né, que, pô, a Pasífae, ela se apaixonou pelo touro, não é tipo você ver um cachorro fofinho ali, você querer abraçar ele ali, tipo, até esmagar, tá ligado? Mas sim uma paixão ardente, uma paixão sufocante, é uma paixão ali que ela queria casar com um touro, tá ligado? É tipo isso. Então é bem loucura, né? Ela então solicita a Dédalo e Ícaro que construíssem uma vaca de madeira tamanho realista, para que assim ela pudesse se relacionar com aquele touro por quem ela estava apaixonada. Dédalo e Ícaro fizeram e, pô, eu tenho que dizer aqui que esses dois, eles vivem grandes aventuras, né? Inclusive eles aparecem nos livros do Percy Jackson aí, mas esse daqui é um quiz pra vocês aí. Qual é o livro que aparece o Dédalo e o Ícaro? Deixa aí nos comentários aí pra eu testar os seus conhecimentos de Percy Jackson. Vamos ver se vocês são fãs de carteirinha mesmo, né? Bom, Pasífae resolveu utilizar a vaca construída por eles para atrair o touro. Então ela entra dentro dele e eles começam a namorar. E assim, 9 meses depois, surge o que conhecemos como Minotauro, metade homem, metade touro. E se nós pararmos para pensar, o que a rainha sofreu foi um abuso sexual, porque ela estava enfeitiçada e isso praticamente forçou ela a realizar o coito com o touro. Isso é bem problemático e eu queria saber de vocês, né? Esse daqui é uma pergunta para vocês, se vocês acham que o Rick Riordan ali, que é o criador do Percy Jackson, ele deveria abordar essas histórias de uma forma um pouco melhor, né? Mostrando como os deuses são escrotos, né? Como eles fazem o que eles quiserem com os mortais. Eu sei que ele faz isso já, mas ele faz isso de um tom um pouco mais infanto-juvenil. Quero saber aí se vocês queriam que, pô, tivesse mais coisa aí, né? Na série do Percy Jackson a gente teve um detalhezinho a mais ali que falaram da Medusa, né? Eles colocaram um jeito ali, eles abordaram a Medusa de uma forma que eu achei bem interessante e tudo mais. Então eu quero saber da opinião de vocês, né? Algum tempo depois, Pasífae deu à luz a uma criança meio touro e meio homem, e deu a ela o nome de Astério, né? Que era o nome do vô dele. É isso mesmo, o nome do vô dele. E aqui entra uma coisa bem interessante, né, na etimologia dos dois nomes, tanto do Minotauro quanto de Astério. O primeiro é uma junção de duas palavras, Minos e Tavros, ou seja, touro de Minos, enquanto o nome de Astério é traduzido como Senhor das Estrelas. Então o nosso queridão aí nada mais é do que o Peter Quill da Marvel ali, o Senhor das Estrelas, né? Bom, a sua mãe criou ele durante toda a infância da melhor forma possível, porém conforme ele ia crescendo ele se tornava uma pessoa, né, um ser cada vez mais raivoso, demonstrando uma força grande e ainda por cima ele passou a se alimentar da população da ilha, das pessoas daquela ilha de Creta. E uma coisa que eu acho que é bem legal de notar é que quando Poseidon se sentiu traído pelo Minos, ele fez com que o touro ali, que era belo, também se tornasse feroz e inconsequente, matando todo mundo naquela ilha. Então o Astério apenas herdou do pai dele o temperamento, no caso daquele touro que o Poseidon deu para o Minos. Somados a isso e ao desejo de esconder a traição da sua esposa, Minos decide por aprisioná-lo em um local que ele nunca mais conseguiria sair, um labirinto. O rei, que é o verdadeiro culpado de toda essa história, ordena a Dédalo e Ícaro que construam um labirinto para aprisionar Astério. Minos faz isso como uma espécie de punição dupla, por terem feito a vaca de madeira para Pasífae se relacionar com o touro, né? Então ele queria punir os construtores ali por terem feito isso, sendo que ele só estava cumprindo ordens da rainha, pô. Aí também é maluquice, né? O labirinto foi construído e lá Astério passou a ser aprisionado, recebendo como alimentos mulheres virgens e jovens belos, que nada mais eram do que tributos pagos por Atenas pela morte de Androgeu, filho de Minos, que foi morto por inveja dos atenienses por ele ter sido um bom atleta. Imagina isso aí. Pô, você pega ali o Wellington Rato do São Paulo, ótimo atleta.
E aí os atenienses iam querer matar ele só porque ele é um ótimo atleta. Aí não existe o caso, né? E uma coisa bem interessante também é que nessa época aí matavam as pessoas só porque elas eram atletas, né? Só porque elas eram boas no que elas faziam. Cadê a rapaziada aí que falam que antigamente era melhor, né? Eu quero saber aí de vocês. Cadê vocês aí? Era melhor mesmo? Aí, E é muito interessante nessa história vermos como o Minotauro nada mais é do que uma vítima do ego de um homem megalomaníaco que era o Minos. E na minha visão, ele é o verdadeiro vilão dessa história. Claro, ele matava e comia humanos, né? O Minotauro fazia isso, mas parando pra pensar, se o rei Bocó não tivesse afrontado Poseidon, o Astério ele nem existiria. Sem contar também que o deus dos mares chapou na linguiça também. De vez ele punir o Minos ali com a mesma punição, fazia o Minos se apaixonar pelo touro, pô, aí nem ia dar nada também. Ele resolveu punir a esposa de Minos, a Pasífae, e como consequência a criança que veio a nascer, né? Então Poseidon também não tá nada certo nessa história, né? Como mencionado, o Astério se alimentava de jovens belos enviados como sacrifício vindo da cidade de Atenas. E uma dessas levas veio um jovem disposto a derrotar o Minotauro. Seu nome era Teseu. E aqui eu faço uma pequena pausa na história do Minotauro para falar brevemente sobre Teseu. Eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre ele, mas o básico que vocês precisam saber é que ele era o herói mais forte da Grécia, da sua geração pelo menos, né? Sendo também um príncipe, porque ele era filho do rei Egeu e de Etra. Um detalhe bem interessante da história do Teseu que eu vou falar rapidamente é que o rei Egeu ele pediu para que seu filho não fosse anunciado pela mulher dele até que conseguisse levantar uma pedra específica que era muito pesada. Então, quando Teseu consegue levantar a pedra, ele percebe que aquele herói era de fato o seu filho. É um breve resumo da história dele aí, como eu disse, né? Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, eu posso trazer sim, mas deixem aí nos comentários se vocês querem, né? Eu preciso saber, porque não adianta eu fazer o vídeo aí pra ninguém assistir, né? Então deixa nos comentários. Bom, chegando em Creta, Teseu se apaixona pela filha do rei Minos com Pasífae, a princesa Ariadne, que também estava apaixonado pelo jovem herói. Ela pediu ajuda ao criador do labirinto, Dédalo, sobre como o ateniense conseguiria derrotar o Minotauro, que deu o caminho das pedras para ela. Teseu então entra na prisão de Astério com uma corda amarrada na saída do labirinto, ou no caso a entrada do labirinto ali para que ele não se perca, né? Porque assim ele saberia para onde ele deveria voltar. Consequentemente, ele não se perderia no meio do labirinto. Algumas versões também diz que não era bem uma corda, mas sim um fio de lã, que depois ficaria conhecido como o fio de Ariadne, porque é ela quem dá para o nosso querido Teseu. Querido não, porque, né... se bem que... enfim, o Teseu. O jovem ateniense encontra o Minotauro no interior do labirinto e o mata com algumas versões da história sendo conflitantes. Uma diz que ele matou o Astério com as mãos nuas, outra versão diz que ele o matou com a espada de seu pai Egeu, uma terceira diz que foi com a massa de armas, e a quarta versão é que o herói mataria o Minotauro com a espada dada por Ariadne, além daquele fio de lã. Mas fato é que o Minotauro morreu, e depois de toda essa história eu quero saber de vocês, acham realmente que o Minotauro era um monstro ou transformaram ele em um monstro? Acho que temos dois culpados aqui, na verdade, Minos pela sua insolência e maluquice e lógico Poseidon por ter feito o que fez, né, de ter punido Pasífae e não o rei Bocó. Além, claro, de Afrodite, né, não dá pra esquecer ela no pagode aí, porque ela também tem muita culpa aí, pô, ela, pô, ajudou na trama do Poseidon aí, essa maluca, essa otária também, né, enfim. Além de Percy Jackson, o Minotauro aparece em algumas outras obras, como por exemplo uma menção de Dante Alighieri no livro A Divina Comédia, no qual o Dante e o Virgílio o veem na encosta para entrar no sétimo círculo do inferno. Apareceu também em jogos de videogames como em Theseus de 2017 e Assassin's Creed Odyssey de 2018, esse jogo aí da Ubisoft aí, adoro Assassin's Creed, né? Além de diversos filmes como alguns de Nárnia, Imortais e afins. Sempre que tiver um filme de fantasia estará lá o Minotauro, porque ele é um elemento fantástico muito usado, algo que está já nas raízes do nosso mundo, já nas raízes da fantasia ali, da história fantástica, né? Mas eu quero saber de vocês se vocês já conheciam essa história, deixem aí nos comentários. Se não, se vocês gostaram da história também deixem aí nos comentários. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês não perdem nenhum conteúdo. E o que eu disse lá no começo do vídeo, se gostaram do vídeo, deixem um like aí que ajuda bastante. Também compartilha com os amigos aí que é fã de mitologia e também de Percy Jackson. Confiram os outros vídeos que estão passando aí na tela. Verifiquem a descrição desse vídeo que tem o link das nossas outras redes sociais ali, né? Que tem coisas muito interessantes por lá também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.